Você acorda todo mês, trabalha, recebe seu dinheiro e acha que está tudo sob controle porque as contas estão em dia. Mas o que ninguém te contou é que existe um ralo invisível treinando seu patrimônio sem pedir permissão, sem fazer barulho e sem aparecer destacado no extrato. Juros não são um evento pontual, são um processo contínuo. Eles não chegam como um assalto, chegam como um desconto silencioso que se repete todo mês. E o problema não é pagar juros conscientemente para investir melhor, o problema é pagar juros sem nem perceber que está pagando. A maioria das pessoas acha que juros só existem quando você atrasa uma conta ou faz um financiamento grande, mas isso é uma mentira confortável. Juros estão embutidos em decisões que parecem normais, aceitáveis e até inteligentes para a classe média. Quando você parcela algo que poderia pagar à vista, mesmo tendo dinheiro, você está comprando conveniência com o ativo mais caro que existe, o tempo. Quando aceita uma taxa pequena, você não está pagando pouco, está pagando por muito tempo. O cérebro humano é péssimo para entender custos diluídos e é exatamente isso que o sistema explora. Uma parcela de R$ 300 parece inofensiva, mas R$ 300 por 48 meses não são R$ 300, são uma amputação silenciosa da sua capacidade de acumular capital. Charlie Munger sempre ensinou que a primeira regra para enriquecer é não interromper o efeito dos juros compostos a seu favor. E é exatamente isso que você faz quando aceita juros passivamente. O mais perverso é que você trabalha para gerar renda ativa enquanto os juros trabalham contra você 24 horas por dia. Não existe folga, não existe descanso, não existe negociação emocional. Enquanto você dorme, os juros continuam corroendo seu patrimônio futuro. E aqui entra a armadilha psicológica, como o pagamento é automático, você se acostuma com ele. Aquilo deixa de doer, deixa de chamar a atenção, vira parte da paisagem. E tudo aquilo que não dói o cérebro ignora. Só que ignorar juros não faz eles desaparecerem, só faz eles ficarem mais eficientes em te empobrecer. Agora presta atenção nessa conta simples que quase ninguém faz. Se você mantém um saldo médio de R$ 5.000 no cartão de crédito parcelado ou no rotativo indireto, com uma taxa real de 10% ao mês embutida em produtos e serviços, você está pagando R$ 500 por mês para usar o seu próprio dinheiro de forma ineficiente. Em um ano, são R$ 6.000. Em 5 anos, são R$ 30.000 que não compraram absolutamente nada novo, apenas sustentaram o privilégio de adiar decisões financeiras maduras. Isso não é um detalhe, isso é uma sabotagem estrutural. E aqui entra a parte que incomoda a maioria das pessoas que diz que não consegue investir, não percebe que já investe todos os meses, só que investe no banco, na financeira e no sistema. O dinheiro sai antes mesmo de chegar à sua conta, você não escolhe investir, você é forçado a investir contra você mesmo. E quanto mais você normaliza isso, mais difícil fica sair porque sua renda futura já nasce comprometida. Esse é o motivo pelo qual aumentos salariais raramente mudam a vida financeira da classe média, o dinheiro extra já chega com destino marcado. E o mais cruel é que esse imposto não vem com boleto separado, ele vem diluído na rotina, escondido em escolhas pequenas que parecem relevantes. Cada vez que você ignora o custo total e aceita a ilusão da parcela, está assinando um contrato contra o seu próprio futuro. Não existe liberdade financeira possível enquanto o tempo trabalha contra você. Ou o dinheiro cresce com o tempo, ou o tempo corrói o seu dinheiro. Não existe terceira opção, só que a maioria prefere fingir que não vê. A verdade é que juros não são apenas um conceito financeiro, são um teste de maturidade emocional. Eles punem impulsividade, recompensam paciência e expõem quem confunde conforto imediato com progresso real. Toda vez que você escolhe pagar depois em vez de pensar melhor agora, você está terceirizando decisões importantes para um sistema que não se importa com você. O banco não quer que você entenda juros, ele quer que você se acostume com eles. E quanto mais cedo você se acostuma, mais caro isso fica ao longo da vida. Existe uma diferença brutal entre usar dinheiro como ferramenta e ser usado por ele. Quem entende juros olha para qualquer parcela como uma pergunta, não como uma solução. A pergunta é simples: isso está trabalhando para mim ou contra mim? A maioria nunca faz essa pergunta porque a resposta dói. E quando dói, o cérebro prefere distração a confronto. É assim que pessoas inteligentes financeiramente produtivas passam décadas trabalhando muito e acumulando quase nada.
Se você sente que trabalha, e mesmo assim não avança, a explicação raramente está na falta de esforço. Está nos juros invisíveis que você normalizou. Eles não aparecem como vilões, aparecem como facilitadores, mas toda facilidade que cobra juros cobra também liberdade futura. Entender isso muda completamente a forma como você consome, decide e planeja. E quem aprende isso cedo não precisa correr atrás do dinheiro depois, porque para de deixar o dinheiro correr embora. Se você chegou até aqui achando que o problema dos juros é só pagar um pouco a mais, você ainda não entendeu a dimensão do estrago. Juros não roubam apenas dinheiro, eles roubam opções. Eles diminuem sua margem de manobra, sua capacidade de dizer não, sua liberdade de esperar. Quando sua renda futura já está comprometida, você aceita qualquer coisa. Emprego ruim, chefe tóxico, oportunidades medíocres. E isso não acontece de uma vez, acontece aos poucos como água pingando numa pedra. No começo parece inofensivo, depois vira uma rachadura estrutural na sua vida financeira. O erro mais comum da classe média é confundir previsibilidade com segurança. A parcela fixa passa a sensação de controle, mas é exatamente aí que mora a armadilha. Você não está controlando nada, você está sendo controlado por compromissos que se estendem por anos. Charlie Munger sempre alertou que o maior risco não é a volatilidade, é a ruína lenta. E juros recorrentes são a definição perfeita de ruína lenta. Eles não te quebram hoje, te impedem de crescer amanhã. E quem não cresce na prática, anda para trás. Agora pensa comigo em duas pessoas com a mesma renda. Jorge decide evitar qualquer tipo de juros, ajusta o padrão de vida, compra menos e espera mais. Raul decide viver melhor agora, parcela, financia, normaliza pequenas taxas. Em 5 anos, Jorge acumulou capital, opções e tranquilidade. Raul acumulou boletos, obrigações e ansiedade. Nenhum dos dois ganhou na loteria, nenhum herdou dinheiro. A única diferença foi a direção em que os juros trabalharam. Um colocou o tempo a favor, o outro colocou o tempo contra. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Juros negativos são mais poderosos do que juros positivos. Perder 10% ao ano machuca muito mais do que ganhar 10% ao ano ajuda. A matemática é cruel e não negocia. Para recuperar uma perda de 50%, você precisa ganhar 100%. Isso significa que cada real pago em juros não é apenas um real perdido, é um real que deixa de gerar outros reais no futuro. O custo real dos juros não está no que você pagou, está no que você deixou de construir. O sistema inteiro é desenhado para que você não faça essa conta. Parcelas pequenas, prazos longos, linguagem suave. Nada é apresentado como sacrifício, tudo é vendido como facilidade. E enquanto você se sente esperto por organizar a vida financeira, o jogo real acontece em segundo plano. Bancos não ficam ricos porque entendem mais de dinheiro, ficam ricos porque entendem melhor o comportamento humano. Eles sabem que você troca dor futura por conforto imediato quase sempre. Existe um momento específico em que isso fica ainda mais perigoso, quando sua renda aumenta. Em vez de eliminar juros, a maioria aumenta o padrão de vida e os compromissos. É aí que muita gente se perde de vez. O dinheiro extra não vira alívio, vira mais parcelas. A pessoa ganha mais, mas continua exatamente no mesmo lugar financeiro, só com objetos mais caros e menos liberdade. Isso não é progresso, é uma versão mais sofisticada da mesma armadilha. E agora vem a virada que muda completamente a leitura de tudo isso. O problema não é que você paga juros, o problema é que você paga juros para consumir, não para produzir. Juros só fazem sentido quando ajudam a gerar mais renda no futuro, nunca quando servem apenas para antecipar prazer. Quando você usa juros para manter aparência, status ou conforto imediato, está basicamente vendendo pedaços da sua vida futura em troca de alívio emocional temporário. Essa troca é sempre ruim, sem exceção. Quando você entende isso, sua relação com dinheiro muda na raiz. Você para de perguntar cabe na parcela e começa a perguntar isso aumenta ou diminui minha liberdade daqui a 5 anos. Essa pergunta elimina automaticamente 80% das decisões ruins. Ela dói no começo, porque exige maturidade, mas salva décadas de frustração. Charlie Munger sempre defendeu que evitar estupidez é mais importante do que tentar ser genial, e pagar juros sem perceber é uma das formas mais comuns de estupidez financeira moderna.
Se isso está fazendo sentido, comenta aqui embaixo qual foi a primeira vez que você percebeu que estava pagando juros sem necessidade. Coloca nos comentários, eu acordei para eu saber que você entendeu o jogo real. Muita gente vai ignorar isso, mas quem entende agora evita anos de trabalho desperdiçado. A consequência final de viver pagando juros sem perceber é mais profunda do que números na planilha. Ela molda seu comportamento. Pessoas endividadas pensam no curto prazo porque são obrigadas a pensar no curto prazo. Quando o próximo boleto manda em você, qualquer decisão passa a ser defensiva. Você não escolhe o melhor caminho, escolhe o menos doloroso naquele mês. E isso cria um ciclo invisível onde a vida financeira nunca engrena de verdade, apenas se mantém respirando por aparelhos. E existe um padrão psicológico claro aqui. O cérebro humano odeia perdas imediatas e subestima perdas futuras. É por isso que parcelar parece inofensivo e juntar dinheiro parece difícil. O prazer vem agora, a dor fica diluída. Só que essa dor diluída se acumula. Quando você olha para trás depois de 10 anos, não entende por que trabalhou tanto e ainda assim sente que está sempre começando do zero. A resposta quase sempre está nos juros silenciosos que você normalizou ao longo do caminho. Agora compara dois caminhos com números simples. Jorge elimina juros e investe R$ 1.200 por mês a 10% ao ano durante 20 anos. No final ele tem algo próximo de R$ 830 mil. Raul paga R$ 1.200 por mês em juros e parcelas de consumo pelo mesmo período. No final ele tem bens depreciados, zero patrimônio líquido e a sensação de que o dinheiro nunca foi suficiente. A diferença não foi salário, foi direção. Um colocou o dinheiro para trabalhar, o outro trabalhou para sustentar juros, e aqui entra o ponto prático que quase ninguém aplica. A primeira regra para sair dessa armadilha não é ganhar mais, é interromper o vazamento. Antes de pensar em investimentos sofisticados, elimine qualquer pagamento recorrente que não esteja aumentando sua renda ou seu conhecimento. Cada juros eliminado é um aumento invisível de salário. É dinheiro que passa a obedecer você, não o contrário. Isso parece simples, mas é extremamente raro porque exige disciplina emocional, não inteligência. Charlie Munger sempre reforçou que o maior inimigo do investidor não é o mercado, é ele mesmo. Juros exploram exatamente isso. Eles exploram sua impaciência, sua comparação com os outros, seu medo de ficar para trás. Quando você entende esse mecanismo, começa a enxergar ofertas imperdíveis como armadilhas previsíveis. Nada que depende de parcelas longas para parecer acessível é realmente acessível. É só engenharia psicológica disfarçada de oportunidade. O plano de ação é direto. Primeiro, liste todos os juros que você paga mensalmente, até os pequenos. Segundo, ataque os menores primeiro para ganhar tração psicológica. Terceiro, redirecione exatamente o mesmo valor para a construção de patrimônio sem aumentar padrão de vida. Esse simples movimento muda o jogo inteiro em poucos anos. Não é glamouroso, não dá like fácil, mas funciona de forma brutal. Se você não curtir e se inscrever agora, o YouTube entende que você prefere continuar recebendo conteúdo raso que normaliza esse tipo de erro financeiro. Aí você volta para a bolha de conselho genérico que te mantém ocupado, mas nunca rico. Quem perde não sou eu, é você. Esse tipo de conteúdo só aparece para quem demonstra que quer sair da média. E por fim, se você conhece alguém que vive parcelando tudo achando que está organizando a vida, compartilhe esse vídeo. Você pode literalmente salvar essa pessoa de passar décadas trabalhando sem sair do lugar. Às vezes a diferença entre liberdade e frustração eterna é entender uma conta simples que ninguém faz questão de te mostrar.